A paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre a aula de número 4 da nossa Escola Bíblica Dominical, 26 de abril de 2020. Estaremos falando sobre a iluminação espiritual do crente. Estamos aguardando você para que possamos juntos participar desta preciosíssima aula. Diz assim a palavra do Senhor, o texto bíblico registrado em Efésios, capítulo 1, versículo 15 a 23. Vou ler cuidadosamente, porque é no decorrer desta lição, ou deste assunto que nós estaremos falando no decorrer do período que estaremos aqui. Vamos falar baseado nessa leitura que estarei lendo. Diz a palavra do Senhor assim, versículo 15: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os do morto e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Deus abençoe você que já está aí, irmã Sueli lá em Conselvando. Deus te abençoe, filho. Minha linda sobrinha Edson de Freitas, Deus te abençoe, e os demais que estão já do outro lado da tela. Uma lição muito preciosa que fala sobre a iluminação espiritual do crente. É este assunto que estaremos juntos tratando sobre ele, onde Paulo conclui com todas as palavras, deixando bem claro que o Espírito Santo, ele ilumina, ele revela tudo aquilo que Deus fez por nós por meio de Cristo. Então vamos destacar a vocação e as riquezas da glória inclusa na herança divina. Isso estaremos destacando. Vamos salientar a grandiosidade do poder de Deus que opera em favor de nós, os crentes, e vamos também expressar o exemplo da exaltação de Cristo, ou em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada mostra tudo isso para nos alertar, nos animar, nos encorajar e alcançar a vitória. Então, nesse primeiro capítulo, Paulo mostra aí, iniciando uma longa sentença, que divide assim: ação de graça, oração intercessória, confissão, louvor e exaltação, destacando a nossa eleição,
fazendo-nos compreender a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina. Tudo isso nós vamos entender a grandeza e o poder do nosso Deus em nos fazer tudo isso por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. A esperança da nossa vocação e as riquezas da glória. Diz assim, que o apóstolo, no versículo 16 do capítulo 1 da carta aos Efésios lido, ele se alegra em poder dar graça por esses que são eleitos, e também por todas as bênçãos recebidas, quando ele expressa a eleição, a predestinação e a filiação e o dom do Espírito Santo. Então, isso é muito lindo nós compreendermos para vivermos um crente na presença do Senhor com confiança. Quantas pessoas não têm esperança, firmeza, desesperam muito fácil. Mas Paulo, ele tem essa ação de graça, intercessão, esta oração, para que a igreja acordasse e vivesse realmente aquilo que Deus fez por ela. E ele estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ele deixa claro de quão impossível é alguém receber a glória dessas boas novas sem ser sido ensinado, receber as bênçãos deste Evangelho se não aprender. Justamente porque estamos aqui nesta manhã para despertar você a viver esta realidade, essa dimensão que nós temos do Evangelho, que é boas novas, e que os crentes recebessem. Ele ensina para que os crentes recebam a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo tudo isso, a nossa esperança, a nossa chamada, a riqueza, a herança e a grandeza do poder de Deus para a nossa vida. Ele deixa claro no versículo 18 sobre a esperança da vocação. Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes. Ele diz assim: qual seja a esperança da sua vocação, versículo 18 do texto lido do capítulo 1 da carta aos Efésios. Repito, Deus abençoe para que no decorrer deste pequeno comentário que estou trazendo a você, desperte o seu interior, o meu, para que nós venhamos a experimentar e conhecer a profunda espiritualidade e os privilégios de serem vocacionados por Deus a serem salvos. Deus nos chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que Ele teve a iniciativa por meio da eleição aprendida nas lições anteriores. Nos elegeu desde ou antes da fundação do século. Segundo lugar, essa sua chamada, essa sua vocação, essa esperança da vocação, ela abrange serviço e santificação no presente. Ou seja, você tem responsabilidade nesse serviço cristão e também santificação a serem observada no dia a dia, que é ser separado daquilo que não agrada ao Senhor. Ou seja, você achar irrepreensível em comunhão e viver e andar de modo digno na sociedade que vivemos hoje, muitas vezes tão corrompida. E em terceiro lugar, através da nossa esperança e vocação, vamos aqui compreender a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Tudo isso são bênçãos para a nossa vida. No versículo ainda 18, ele fala sobre para que os crentes entendessem a riqueza da glória da sua herança.
Justamente isso que ele expressa, sua herança, que enfatiza aqui o que Deus deu aos seus eleitos, que nós aprendemos de bênção, aquilo que Deus dispensou, quando ele fala de herança, para nós alcançarmos como eleito esta herança que ele tem para a nossa vida. E quando ele fala de riqueza ainda no versículo 18, ele aqui está referindo às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Uma delas é o perdão dos pecados que recebemos, é uma das maiores, a adoção de filhos que recebemos, as bênçãos que desfrutaremos no porvir. Tudo isso é importante a igreja aprender e viver nessa dimensão das bênçãos do Senhor. Então vamos ver Deus face a face, vamos o adorar. São tudo bênçãos que nos esperam. E por fim, reunidos nas bodas do Cordeiro, aonde desfrutaremos após sermos arrebatados e tirados dessa terra. Glória a Deus. E por fim, tomar posse da grande herança preparada desde a fundação do mundo. Sobre a excelente grandeza e a força do poder divino, quando ele expressa já no versículo 19, ele expressa sobre excelente. Ele vai mostrar que isso aqui é muito mais, é extraordinário. Essa palavra, se você buscar a origem dela, essa sobre excelente, é o mesmo que dizer que é extraordinário. E quando ele fala da grandeza, é o mesmo que enaltecer a magnitude do poder de Deus que nos sobrepuja. Tudo isso é a sobreexcelência do Senhor sobre a nossa vida. E vamos ver que Deus indica feitos miraculosos que requerem força fora da medida. Então, se nós procurarmos alcançar e lutarmos todos os dias, você vai ver que Deus nos abençoará com todas essas bênçãos espirituais. Mas você precisa, e eu precisamos, esforçar no dia a dia, lutar por esta realidade maravilhosa. A Bíblia fala também, esse texto bíblico, no versículo 19 do mesmo capítulo 1, que ele expressa a força do poder divino, quando ele fala assim, a força do seu poder. Paulo aqui, ele usa 3 vocábulos gregos. Por exemplo, operação, ele expressa ali a palavra operação, e que traz aqui o sentido de energia, de força, ou seja, eficácia. E ele usa a palavra força, que traz a ideia de intensidade, para que nós possamos desfrutar, ou seja, indica que o poder inerente de Deus revela o poder potencial de Deus para a nossa vida. Tudo isso Paulo deixa bem claro. E quando ele entra aí no assunto, expressando a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus, e em terceiro lugar, a sua elevação acima de todo domínio, ele mostra que há uma força em Cristo Jesus, há uma intensidade que emana, ou que é um poder inerente de Deus na vida de Cristo, que venceu como homem na cruz do Calvário,
mas que ele ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto ao céu, assentou à direita de Deus e foi elevado acima de todo poder. Então não há como a igreja perderem a sua bênção, porque ela está em Cristo. E Paulo deixa claro que Cristo recebeu toda a capacitação para isso. E seguindo o exemplo de Cristo, vai mostrar que ele manifestou ressuscitando dos mortos. Isso descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Baseado no versículo 20, ele diz assim: ressuscitando dos mortos. Então Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, hoje nós temos a convicção, a garantia de sermos ressuscitados, com certeza, sem dúvida alguma. A Bíblia deixa claro que Cristo, Deus, através do seu poder, ressuscitou dos mortos, fazendo-se as primícias dos que dormem, para que todos aqueles que descessem à sepultura, mas descessem com esperança. E ele desperta através desse texto. Isso aí você encontra no versículo 20 do texto lido, do primeiro capítulo da carta aos Efésios. Então o mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também. Isso é lindo, a igreja aprender e desfrutar. Paulo um dia corrige os crentes de Tessalônica, que eles estavam partindo sem esperança. Ele diz: não é assim. Onde ele ensina ali, a partir do capítulo 4, versículo 13, sobre os que morreram em Cristo Jesus. Então, desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros. Não tenho dúvida disso. A nossa fé, ela é tão real quanto a isso, e nós vivemos essa fé e estaremos reinando com Ele para sempre. Ele fala no versículo 20 ainda sobre a elevação de Cristo ao trono, quando ele diz assim: pondo à sua direita nos céus. Então Paulo aqui deixa, ou está em foco, a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica recebida de Deus por meio de Cristo. Já era uma promessa, e o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade. Isso indica claramente o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Então isso garante que Cristo venceu toda a força do mal, triunfou sobre tudo, é elevado à direita de Deus, é coroado nos céus. Então isso endossa nossa participação na vida celestial. Então, conforme a expressão diz, nos fez assentar nos lugares celestiais. Essa expressão, ela é muito interessante você meditar nela. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus. E esse mesmo Deus nos garante que esse poder em Cristo agirá em nosso favor. Graças a Deus, crente tem esperança, ele confia, ele espera, ele acredita. E Paulo faz esse comparativo usando o exemplo de Cristo para nós, como exemplo de exaltação. Ele foi elevado acima de todas as coisas e assentou à direita de Deus. E o mesmo Jesus expressa: todo o poder é-me dado nos céus e na terra. Cristo, Paulo diz no versículo 21 do texto lido, é exaltado sobremaneira. Ele diz ainda: de todo nome que se nomeia. Está lá no versículo 21. Significa que foi exaltado acima de toda a iminência do bem e do mal.
e de todo título que possa conferir. Então, nessa era e também no porvir. Por isso que defendemos Cristo com toda a força. Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Se vocês não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ele é o único que pode desatar o livro selado. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, 1 Timóteo 2,5: não há outro mediador entre Deus e o homem. Atos 4:11 e 12: não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, seu nome foi exaltado acima. E aí Paulo diz: é esse nome que Deus trouxe, trazendo benefícios para a igreja, como cabeça da igreja. Em um corpo, cabeça domina tudo, você sabe. Você consegue comandar na ponta do dedão dos pés, através do comando da cabeça. Ele diz: é esse que foi exaltado sobremaneira, que não há no porvir, no presente, no passado outro nome a não ser esse nome, Jesus. Ele diz: e ele é o cabeça dessa igreja. Você já pensou sobre isso? Cristo como cabeça? Você que aceitou a fé, nós que aceitamos, Cristo é o nosso cabeça. Ele é Senhor de tudo. Perdemos guerra ou perderemos guerra? Não, nunca perderemos, porque Ele é o cabeça dessa igreja. Basta confiar. Então isso é lindo para nós observar. Em primeiro lugar, Ele foi feito cabeça da igreja, colocado por Deus. E em segundo, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Ou seja, Cristo é apresentado através da sua vida. Somos sal, somos luz, e uma luz, ela reflete, ou seja, não temos luz própria, mas a luz de Cristo reflete através da sua vida no mundo que vivemos. Isso é muito importante, você observar e estar ciente desta realidade, de que você é a expressão plena de Cristo. Está no versículo 23 do texto. Então, Cristo refletirá através da sua e da minha vida. Parou e pensou na importância de você como igreja? É isto que Paulo quer despertar através do texto ensinado hoje, que somos importantes nesta obra, que não é à toa que Deus comprou com seu precioso sangue esta igreja. Sem Cristo não somos nada. Então defenda Cristo com todas as suas forças. Ele é o companheiro, o amigo, o nosso Salvador, e é aquele que fará nos vencer a lei da gravidade e estarmos subindo para as mansões celestiais. Sem Cristo nada somos. É por isso que não aceitamos outro intermediário a não ser Jesus Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus 16:18: nem as portas do inferno prevalecerá contra ela. Não, estamos passando dias, às vezes a igreja está esperando aquele momento para grandes comemorações de podermos voltar a cultuar. Não, irmãos, às vezes é momento para nós refletirmos. A igreja às vezes está um tanto confinada, parada, com respeito aos seus templos, mas ela não deixou de ser igreja. E Deus jamais permite uma coisa sem propósito, sem projeto. E qual seria o projeto? Você já parou para pensar? Ou você simplesmente está vivendo como normal, ou normais esses dias? Não, pare, reflita, porque quem sabe Deus quer desfazer muitas coisas que não estava
o agradando. Quem sabe até a idolatria de estarmos em um culto, ou quem sabe muitos departamentos, e pensávamos que adorar a Deus seria só dessa forma. E Deus está te dando uma oportunidade para você adorar a Deus, quem sabe a sós, como estou aqui. Não tenho dúvida que estou adorando a Deus, com a sua presença do outro lado, você também adorando a Deus aí. Deus abençoe o presbítero Flávio, que sempre está nos assistindo, e os demais. Não vou pronunciar o nome de todos, que acabamos deixando alguns para trás, e você pode ficar triste comigo. Eu quero que você fique alegre. Deus abençoe. Estou vendo através da tela muito nos assistindo. Deus te abençoe. Reflita bem no dia a dia, reflita bem no que estamos passando, e qual é o projeto, quem sabe, Deus está tendo para você e para mim. Que Deus nos ajude a caminhar cada dia na sua presença. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. É isso que Deus quer, que nós sejamos transformados a cada dia, e porque o Senhor vai nos glorificar se continuarmos crendo. Assim como Deus glorificou a seu Filho, Deus tem um projeto de glorificar a igreja. A qualquer momento seremos arrancados. A Bíblia diz que há um que resiste até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses 2:7. Então a igreja sempre está resistindo, mas há um momento desse ela será tirada e levada para as mansões celestiais, e o Senhor estará glorificando a igreja. E enquanto na terra nós estamos desfrutando dessas bênçãos poderosas. Ore comigo neste momento, agradecendo a você por estar nos assistindo com todo carinho e com todo amor. Maravilhoso Deus, oro pedindo a bênção para todos, Senhor. Ajude o nosso irmão, a nossa irmã que está do outro lado, e que ela seja sempre grandemente abençoada pelo Senhor e abençoado. Pai, ajuda a tua igreja a refletir nos momentos em que estamos vivendo, nos momentos em que estamos passando, e ver, Senhor, qual é o projeto, qual a vontade do Senhor para com ela, e despertarmos à medida do possível. Ajude-nos, porque aproximamos ao arrebatamento da igreja. Deus, te adoramos e agradecemos por tudo, Pai. No grande e poderoso nome de Jesus, eu oro pedindo a bênção a todos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, Deus abençoe você e que você seja grandemente abençoado neste domingo maravilhoso. Fique com Deus e ore por nós. E estamos fazendo o mesmo, orando por você. Deus abençoe. Muitos da congregação Bereia também que nos assiste nesse momento. E aonde estiver um irmão nos assistindo, que Deus te abençoe. Deus abençoe o campo de Andreasa, os nossos irmãos das linhas, dirigentes e presbítero. Que o Senhor abençoe grandemente vocês, cada irmão espalhado neste campo, em todas as nossas congregações. Um abraço do seu pastor Aguinel. Fique todos com Deus. Amém.